as pessoas nesse mundo, elas se perguntam quando o mundo irá acabar e como o mundo irá acabar, né? Então hoje eu trouxe as amizades aqui, o Vitor Oli aí, grande Vitor Oli. Pode começar com o Vitor aqui? Claro. Pode. Ó, porque assim, ó, desde os primórdios aí da humanidade, né? Existem essas doenças aí que não exterminam com o mundo todo, mas que levam muitas pessoas, né? Seja bactérias ou vírus, né? Igual a C19, né? A peste negra, né? Etc. Essas pandemias. Febre amarela. Aí, ouve-se falar pela internet, né, galera? Ouve-se falar pela internet aí, nos fóruns obscuros aí, que existe uma doença que o pessoal chama de Big One, né? Que é a maior de todas, a maior pandemia de todas. Você acha que isso é provável de acontecer? Ou você acha que isso é balela, falácia, narrativas? Confesso que eu não vi nada sobre, né, na verdade, mas eu não duvido que possa haver uma nova pandemia ou algo que, né, que mexa com o mundo todo. Eu acredito que é possível sim, né, mas tem que se preocupar muito com essa questão de alarmes, né, que às vezes realmente nem sempre esses alarmes são confiáveis, né. Então não é bom sair confiando já de primeira. Não, sim, óbvio, né? Mas assim, como a gente vê pela história, né, da nossa humanidade aí, tem doenças que leva 20 milhões, 30 milhões, né? O caso da peste negra, né, levou muita gente, né? Quase coisa de 50%, 30% da humanidade, na época, se eu não me engano. Foram 3/4, cara. 3/4 né? O que você acha sobre isso aí? Agora vamos ver aqui o nosso Master Alan, já tá com o microfone. Eu tô com o microfone, aí, eu tenho... Obrigado pela presença. Obrigado pela presença aqui. O canal do Armênio é sempre uma honra estar aqui. Você que é amigo nova, já pode se inscrever. Fly React. E do Victor Oli aqui, nosso amigo, meu amigo de arte, né? A gente trabalha muito. Os dois aqui gravam muito juntos e nós aqui gravamos muito juntos. Então fizemos um combinado. Embora, para mim, sempre uma honra estar aqui. E claro, por favor, comente, compartilhe aí, deixe seu e deu curtida ou para cima ou para baixo, que o importante é fazer interação. Deixa o comentário que é muito importante, né? Perfeito. E vai lá no canal Sob Demanda lá. Valeu, obrigado. Tem muitos temas maravilhosos também lá, né? Bom, continuando nessa temática sobre, por exemplo, resets possíveis, sobre criação de armas biológicas, né, e mudanças na economia, como a gente estava falando aqui anteriormente, até num vídeo que eu acho que não vai sair, porque foi reformulado, né, inclusive pela presença do nosso amigo, a gente sabe o seguinte, o conhecimento humano, antigamente, ele era guardado só para algumas elites que tinham acesso a alguns tipos de livros, tipos de conhecimentos, de técnicas e ferramentas para fazer coisas específicas. E uma coisa que já é comprovada é que, inclusive, acho que já tem outros vídeos, né, um cara chamado David Icke, que foi o cara que fez uma pesquisa ferrenha, né, ele tem uma história dele, ele era um cara comum, jogador de futebol, que se aposentou, ficou curioso, né, ficou ocioso e começou a ler. Né, ele, e corroborado por outros pesquisadores, viu que desde a época do Egito Antigo, né, que seria das culturas antigas, dos povos antigos mais rastreáveis possível, há basicamente os mesmos grupos de famílias que dominam o mundo, que perpassaram depois o Império, a Era dos Gregos, depois os Romanos, e depois o que foi constituído dos monarcas e impérios europeus de uma forma, e hoje os que estão nas Américas. E esses mesmos grupos que dominavam isso daí, eles dominavam com base em alguns tipos de técnicas específicas, né? Sempre se mantiveram em famílias menores, né? E implantavam ali alguns tipos de técnicas, seja para colocar com guerras, e causando guerras específicas, ou na época que era possível proliferar algum tipo de peste. Mas era uma coisa muito arcaica. Hoje, com o conhecimento que nós temos, eu até citei, por exemplo, a SIDA, né, da sigla em português, que é a AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que foi, na nossa época, nós todos somos oitentistas de nascimento e noventistas de desenvolvimento e de infância,
A gente, quando sabia que uma pessoa tinha essa doença, era quase que uma sentença de morte, uma pessoa quase que execrada, era um pária. Hoje, e pessoas que adquiriram naquela época e se mantiveram hoje, conseguem viver bem, né? Então, assim, não exterminou ninguém, digamos assim. Outro grande vírus que a gente ouviu falar, que foi o ebola, Mas também pessoas que tinham um pouco de, né, de dinheiro. oportunidade a mais, né? É, Antigamente, a gente falava isso, sim, existe a questão dos coquetéis, inclusive tem um maravilhoso filme, né, que é o Clube de Compra de Dallas, que conta a história de um cara que ia atrás disso daí, e ele traficava remédio para as pessoas que tinham isso. Então você percebia, inclusive nos Estados Unidos, que era um país de ponta, você percebia que alguns remédios eram restritos a algumas pessoas. Eu estava contando, inclusive, sobre um outro Proibição. é porque também tinha o controle restrito de tipos de fármacos que eles mantinham ali, até porque, de um lado, eles precisavam de um tipo de segurança para mostrar à população, do outro lado, tinha a forma de fabricarem uma maior quantidade possível do remédio mais eficiente para venderem em larga escala. Eu estava comentando sobre o canal que eu vi, né, do doutor, que é o André Weinberg, eu não lembro exatamente a tradução, a pronúncia do nome correto dele, que é o Cardio DF, o canal dele, tem um canal muito bom, ele é um cara, assim, mente aberta, desmistifica muitas coisas, eu gosto disso justamente porque ele é muito contundente, traz muitas fontes. Estava falando de uma pesquisa do Goldman Sachs, que é um grupo que administra trilhões, eu já conheço porque já vi coisas sobre economia, trilhões de dólares, e os caras levantaram uma questão que não é só necessariamente antiética, mas que pode ser até inumana, assim, anti-humana, né, desumana, sob certo aspecto. Por exemplo, o quão é interessante obter a cura de uma doença, né? Por quê? A gente estava falando, você pega, por exemplo, uma coisa que eu já dei o exemplo N vezes. Você tem caspa. O que é mais interessante? Eu trago aqui a fórmula para você. Não. Vamos dizer. Eu tenho. Nós temos aqui problema de caspa generalizado nessa nação, cidade, estado, etc. É um nicho aqui. A gente tem duas fórmulas aqui. A gente tem a fórmula que a gente pode vender por R$100, que vai curar a caspa, e a gente pode vender a fórmula a R$10 ou R$15, que vai ser um paliativo. O cara vai usar durante o tempo, se ele parar, a caspa volta. Quanto que o cara vai comprar na vida dele? Né? Se ele comprar uma vez o de R$100, ele não compra nunca mais. Agora, se ele comprar o de caspa a R$10, R$12, R$9,90 todo mês, a gente vai vender o resto da vida. Ele deu um exemplo muito fácil, muito simples aqui. Ele conta a história, né, o doutor André, ele conta a história de um médico que tinha descoberto o que seria uma cura. Tá tudo documentado porque é um cara contundente. Né? Feito uma pesquisa a respeito de uma doença famigeradíssima. Sim, que seria documentos da internet. Exatamente, que seria o câncer. E o câncer a gente sabe que é uma doença que, na verdade, assim, você não tem vírus do câncer. O câncer tem a forma de você adquirir, tem a predisposição genética, e a outra coisa que é basicamente o estilo de vida. Então, se você tem um estilo de vida e não tem predisposição genética, você tem uma porcentagem. Se você tem a predisposição genética, mas você não tem um estilo de vida, que tem aquela questão da epigenética, que é a forma, o ambiente que você está e que você pode desenvolver ou não, controlar isso, né, que já é um fator. Agora, se você tem as duas coisas, que é a predisposição genética junto com o estilo de vida, então você tem um como para você adquirir vários tipos de cânceres que nós temos. Nós temos vários tipos de tudo quanto é tipo de órgão. Quando esse doutor foi fazer, que eu não lembro agora o nome dele, ele descobriu, vou fazer uma técnica simples que a gente pode entender, que pegou o sistema imunológico de uma pessoa, né? Ele retirou. Não, o cara já estava com câncer. E ele estava em estado terminal. Pegou, retirou a célula dele e falou: vamos fazer esse teste. E colocou isoladamente e deu, porque assim, o sistema imunológico do nosso corpo, né, que são os macrófagos, eles é quase como um computador, é um computador biológico. Como é que eles fazem? Né? O corpo envia para eles mais ou menos o que seria a identidade biológica para o que eles devem atacar, eles entendem aquilo ali e começam a atacar coisas similares. Sim. O médico fez isso com o câncer do cara, isoladamente, criou esses anticorpos fortes justamente para atacar esses tipos de célula e depois reinseriu no corpo dele, ele estava em estado terminal. Até o senhor tinha mais de 60 anos. Ele se curou de um estado terminal, tem lá até ele falando que ele ficou triste porque se sentiu privilegiado. A pesquisa não teve fôlego para continuar, ele pediu dinheiro, um grupo se propôs a financiá-lo, né, e foi na época daquela crise de 2008, né, que foi o problema que a gente teve com a bolha imobiliária, né, que todo mundo conhece. E ele conseguiu o financiamento, não conseguiu terminar toda a pesquisa, e quando teve que terminar
tempos depois, pegou 10 pessoas, onde nove pessoas esse experimento deu certo. São chamadas as células, ele deu o nome de, acho que CART cell, né, ou célula T, uma coisa assim, né, você pode pesquisar a respeito. E a coisa não foi para frente, né, isso foi em 2008, degringolou para 2010, 12 ali, que foi o tempo de experimento dele. Não ficamos mais sabendo, foi uma coisa restrita, e ele trouxe documentos que são públicos, a gente pode ver, dentre várias outras coisas que tem a ver com o que a gente chama de conspiração. Sim. Pois bem, voltando para o questionamento do Goldman Sachs, se o que vale a cura, inclusive, um grupo que faz parte desse conglomerado de farmacêuticos, da indústria farmacêutica, que vendeu um medicamento que eu acho que era para a hepatite C, né, num ano, eles curavam, ele explicou que não era paliativo, era a cura da hepatite C. Hepatite C, que a gente sabe que ataca lá no sangue, no fígado, tem toda uma vez por todas. Uma vez por todas. No primeiro ano vendeu 12 bilhões, no segundo ano vendeu 4 bilhões. E depois, obviamente, ia vender menos. Vem a decadência. Exatamente. A cura, se tem a cura, não então, tem quando a gente pensa de novo, né? em dadas conspirações, o que eu penso, tá? Diferentemente do que outras conspirações falam, que um grupo só quer ganhar dinheiro, eu acho que é muito mais do que isso. Por quê? Porque existe uma coisa que vale mais do que dinheiro e não são barras de ouro, que é o poder. E voltando para o começo da minha argumentação, daquelas famílias que controlam tudo, basicamente tudo que a gente tem no mundo, eles não querem dinheiro porque eles podem imprimir dinheiro. Sim. Eles querem poder. E esse poder, ele não tem a ver só com o controle das pessoas que ele já tem, né? De entrar num país e determinar o que as pessoas vão comer, o que as pessoas não vão comer, o que elas vão assistir, o que elas não vão assistir, dentre várias outras coisas, que a gente vai vestir, que a gente não vai vestir, mas eu creio que muitas várias outras pessoas coisas. são irrastreáveis, né? Por exemplo, os mais pobres aí são irrastreáveis por as grandes famílias aí, que não tem talvez documento, simplesmente, nada, né? Da mesma forma que eles são irrastreáveis, em tese, eles são numericamente insignificantes sob o todo. É um ambiente controlado. Exatamente. O que importa é, tipo assim, vamos supor, a gente falou de prefeito no atual, vamos supor que você domina um estado. Você não precisa ir em todas as cidades, você chama os prefeitos. A partir dos prefeitos você consegue distribuir diretrizes para implantar nessa cidade. E essa diretriz é o controle também. Exatamente, exatamente. E é só para fechar a argumentação, eu acho que sim, existem várias formas, a gente tem tudo isso documentado, já experimentado, a ser na Anything, que nós estávamos falando, foi um experimento. Eu queria até deixar claro aqui, e vocês podem pesquisar, né, você vai pesquisar, cara. Uma das coisas, porque aconteceu muitas coisas bizarras nesse negócio, uma das coisas que eu achei mais bizarras na história da comunicação brasileira foi colocar um mortômetro, né? A maior empresa, a maior comunicadora do Brasil colocou um mortômetro, ou seja, um contador de mortes lá, que eu acho bizarro. Você pode não gostar do antigo presidente, você pode achar execrável. Mas se você não acha... Uma rede de TV que... uma rede de TV, não é a Rede TV, que é uma rede de TV, uma rede de TV famosíssima. Colocou isso. E as pessoas... E as pessoas que estavam desse lado de que era uma narrativa não raciocinaram a respeito do quanto isso é desrespeitoso, né? E foi assim bizarro. Mas dentre outras coisas, quando você vai fazer uma análise, existe uma análise por exemplo, de quantas pessoas nascem num país e quantas pessoas morrem. A gente, mais ou menos, nasce um pouco mais de 2 milhões e pouco no Brasil, acho que 2 milhões e 200, algo assim, e morre, acho que 1 milhão e alguma coisa anualmente. Então você tem essa conta. E tem o número de pessoas que morrem por determinadas questões. Quando a gente pega o C19, 19 lá, etc e tal, em todo os anos que a gente começou em 2020, vou colocar que começou forte em 2020 e terminou lá no final de 2022, começo de 2022, vou colocar que perpassou 3 anos, embora não inteiros, o número total deu 700 mil pessoas. Se você pensa numa coisa que você pode atribuir o termo você vai censurar depois porque não é popular, né? Não. Que é PA e esse daí, pandemia, né? Pandemia. Mas acho que pode falar. Não, acho que pode falar. Vamos colocar pandemia. Então, vamos colocar pandemia, né? E você vê num país que é de dimensões continentais, com mais de 200 milhões, você faz a porcentagem e você vê que, não estou falando, cada vida importa, mas no frigir dos ovos não foi um número significativo para você dar esse nome e dizer que isso foi necessariamente uma tragédia sanitária. Desculpe, mas isso não dá. Mas isso é um ponto. O que mais importa nisso? Aí que eu acho, não só pessoalmente, mas fazendo uma análise fria, é o quanto isto entrou na cabeça das pessoas
e faz elas acreditarem. É aí que importa. E quem domina a informação, o que importa não é a realidade, mas é como você enxerga a realidade. Isso é também uma questão psicológica. E como você faz as outras pessoas enxergar. Perfeito. Também, Exato. Então, fazer você acreditar em uma coisa é mais importante do que esta coisa ser real ou não. Então, quando esses caras dominam esses meios e fazem com que acreditemos ou não acreditemos, ou com que nós atribuamos conspiração para coisas que são documentadas, comprovadas, testemunhadas, rastreáveis, entendeu? Acháveis, né? E comparáveis, aí você vê que tem realmente alguma coisa de errado e o quanto a gente é manipulado. Então esse é o meu ponto. Então sim, existe essa possibilidade. Sim, eu acho que eles fazem dinheiro só para uma fatia pequena que se interessa por dinheiro, mas os grandes se preocupam com controle. E outra coisa que é o controle populacional. Sim. Bom, agora... Controle e poder. Fazendo um resumo do nosso DG de Aquário aqui, é o seguinte: o fim do mundo não vai ser na próxima pandemia que vai ter agora. Porque se você pegar todas as doenças que tiveram, um homem, né, não Deus que vai jogar uma peste, ou o próprio homem se destruindo, né? Então, fazendo um resumo para ele, assim, não vai ser o fim do mundo exatamente, a não ser para aquela vida que for perdida, realmente. Mas os que ficarem vão ver que, apesar de tudo que está acontecendo, não vai ser o final agora. Para eles não é lucro ter um final agora. Eles vão fazer muito mais doença para ser a doença e a cura. Para eles é um lucro ter isso aí. Então não pode ser o final agora. Se eles vão ter perspectiva de vida, os poderosos também, com o lance do poder, não só o dinheiro, igual ele falou, resumo aqui, não vai ser o final agora. Esse Big One, que é a matéria que a gente resume aqui, não vai ser o fim do mundo agora. Tá? Infelizmente, para aqueles aparentes que foi, ou para você mesmo, para eu, para ele, que corre risco, aí seria o fim do mundo para a pessoa que vai embora. Mas os que vão ficar aqui vão entender e vão ver você com o seu olho mesmo, cru, a verdade, você vai ver que não vai ser o fim agora. Acredito que virão mais outros tipos de pandemia, mais destruição, praticamente uma guerra, né? É uma guerra também. Uma guerra biológica. Biológica. Existe a guerra bélica e a guerra biológica. Tem várias formas, você precisa só da arma para usar, teve já guerra de braço, de continente, nosso país já teve, mas assim, não vai ser o fim agora. Porque para eles não é interessante fazer esse fim. O homem, que é o próprio destruidor de si e do seu próximo, não vai ser agora. O Big One é uma doença. A próxima pandemia é uma doença aqui, é um evento. Mas a próxima pandemia, que é citado aqui no canal do Ameno, pode acontecer? Pode. Porque quem está lá em cima, né, as grandes massas, as grandes mãos que dominam esse mundo, sabem da verdade, que a gente não sabe. E a gente às vezes também nem quer saber, porque vai ser duro entender esse contexto e sobreviver esse contexto psicológico e viver isso seguindo à frente. Agora, o fim não vai ser agora. Vai demorar mais um pouco, porque para eles ainda há muito tempo de ganhar dinheiro fazendo a doença e a cura, isso aí vai durar um bom tempo ainda. É porque já teve várias pandemias, né? Várias. Peste negra, varíola, a cólera, que levou muito mais pessoas do que a C, né? Levou mais pessoas do que a C. Semia. Muito mais, teve doença que matou mais do que essa que nós estamos imaginando. Na verdade, a diferença é a dimensão de alcance global, digamos assim. Porque cólera, teve, acho que no Brasil teve um pouco, mas na África teve bastante, né? Sim, depende da região. Pouco. Então ele atinge pessoas numa condição de um ambiente específico, né? A febre amarela também em condições específicas, né? Tem o tifo lá que pega condições específicas, tem que ter deficiência de uma vitamina, etc e tal. A peste negra realmente pegou uma parte que seria do mundo conhecido, que foi a maior doença que nós conhecemos, a maior desgraça que nós conhecemos até então. E teve outros também eventos que foram eventos naturais, algumas partes da China, o Brasil teve pouco, mas o que teve no Japão. Se eu não me engano, a varíola levou mais pessoas ainda do que a peste negra. Acho que foi de 30 a 50 milhões de pessoas. Mas ao longo de décadas, né? Sim, ao longo de porque assim, ao longo de décadas, eu acho que ao longo... O tanto eu não sei, mas o tanto eu não sei. Porque assim, a peste negra, ela dizimou muitas pessoas e na Europa em um período mais curto. Agora tem doenças, por exemplo, você pegar o câncer hoje, problemas cardíacos, né? Problemas cardíacos, ou infartos. O número maior, na maioria dos países, né, de mortes de causa, são os infartos, que não é vírus, não é nada, é uma coisa, condição totalmente individual. Se você pega... É pandêmico. Não é isso, você abre esse leque. Qual doença que matou mais suplemento? Tem doença que mata até hoje. A doença campeã... Isso aí pode ficar com uma próxima. A doença campeã que mata, o número 1 é que ele falou não é doença. Infarto não é uma doença. É uma condição. Então, é uma doença que leva a esse fim. Né? Diabetes, pode obesidade. Sim, né? que agrava.
mas causa mortes, né? Então, assim, a varíola pode ter sido pego, eu realmente não estudei, né, sendo bem honesto, em relação à varíola especificamente, pode ser que ela tenha pego realmente, porque tem alguns tipos de vírus que conseguem dar em vários tipos de países, com vários climas específicos, com pessoas com propensões específicas também. Então, juntando de vários locais, né, pegar os países asiáticos, europeus, americanos, africanos, etc., pode ser que realmente na soma tenha matado mais pessoas. Mas a peste negra, especificamente, naquela época, a curto prazo, e de uma vez foi, né? Então, assim, é uma coisa, por exemplo, tem uma coisa você ganhou na loteria hoje, você ganhou R$1 milhão, e amanhã você perdeu 950 mil. Outra coisa é você, ao longo de 15 anos, ter perdido 2 milhões, mas você tem ainda um patrimônio de 1,5 milhão, por exemplo. Então, assim, são coisas que tem uma diferença no seu efeito específico, né? Mas eu acho que é isso. No caso de efeitos que vocês estavam falando, aí assim, se for falar em base em guerra biológica, né? Sim. Quem começa uma guerra biológica, ele tem um controle. Ou seja, todo risco é calculado, né? Para mais ou para menos. Então, assim, a hora que ele quiser parar aquilo, ele pode parar. Exatamente. Né? No caso, quem detém o poder e quem começou, né, essa guerra biológica. E, assim, a variável disso sair de controle, né, desse que detém o poder e que ele sabe o que ele está fazendo, que ele começou, ele já tem até a cura muitas vezes, né? Tem que ter, né? Faz parte da estratégia, né? A estratégia eficiente, ele teria que ter a cura, né? Ele cria a doença, mas ele já tem a criação da cura também. Então, os riscos são bem pequenos, né? Disso fugir do controle dele. Né? Porque, enfim, é tudo calculado deles, né? Pode ser deles. Então, assim, no caso que ele falou, eu creio também que é possível, né, existir essa questão, não vou dizer que é conspiracionista, porque, assim, quando a gente fala isso, as pessoas já param de ouvir. Né? Verdade. É importante que se entenda o seguinte, a gente está, muitas vezes, galgado em fatos, né? Realmente, existem famílias que detêm a riqueza do mundo e não muda, né, de cadeira. Isso é um fato, né? Não é uma questão... não só riqueza, não superpoder, né? Além disso, conhecimento. Poder, no caso... Mas isso antigamente era o quê? Era só uma conspiração. E foi se comprovando. Sim. De acordo com a internet, com as informações, as pessoas foram pesquisando mais, foram abrindo mais as... Isso, depende das pessoas, É importante que se fale isso, né? Que, assim, existem as famílias que... Hoje, né, alguns nomes conhecidos, né, não vou falar, mas todo mundo já conhece, né, alguns, inclusive quem estudar um pouco sobre, né, conspirações, né, Illuminati é uma mais conhecida, né, em relação da religião, né, no caso, mas existem outras coisas conspiratórias e inclusive algumas que a gente até dá risada, ou alguns acreditam, outros não, que seria, por exemplo, no Brasil se fala bastante, né, sobre ufologia também. Tem a questão da conspiração também. Então, assim, é um assunto amplo, né? Mas eu entendo que quem lançar qualquer coisa que seja, né? Ele já tem a cura, já tem o controle, então tudo é calculado. O risco dele perder o controle disso é muito pequeno. Talvez nem exista, vamos dizer assim, né? Mas é muito pequeno. Então, é possível, sim. Né? Porque a gente detém uma inteligência, né? Apesar da gente estar aprendendo sempre, né? Mas o ser humano, ele evoluiu muito, né? E esses dias mesmo, né? Uma brasileira que, inclusive, até está perdendo a patente, né? Vamos dizer assim, né? Fez uma pessoa voltar a andar, né? Essa é uma questão também que, tipo assim, o pouco investimento que o Brasil tem em relação a isso também é complicado, mas, ou seja, é uma coisa que a gente nem imaginava que seria possível, né? Célula-tronco e tudo mais, é um estudo assim que... Tem para outro vídeo aí com o senhor. Você abriu uma outra. Enfim, mas para você ver que assim, a evolução, né, da inteligência humana, enfim, em base de estudos e tudo mais, e está cada vez mais se unindo, né, esse grupo de pessoas que estudam, que tem uma inteligência assim. Que quer abrir a mente também no sentido. É um negócio absurdo, né? E quem detém o poder detém essas pessoas também, né? Porque todo mundo pode dizer que, mas eu não me vendo, né? Mas você não precisa se vender. O que importa é a narrativa, né? Quem vai te comprar sabe como te comprar. Então, também tem isso. Se você não quiser se vender, né, eles abreviam o teu tempo aqui nesse plano terrestre também. Isso é muito fácil. Ainda mais no nosso país. Né? Porque ele falou de inteligência, né? Pessoas muito inteligentes que também usam a inteligência para o mal também, né? Se for pensar um caso
da criação da bomba atômica, por exemplo, né? Não foi assim, a intenção de quem criou não era aquilo, né, no caso, né? Mas, enfim, Então, mas é ele como foi você falou. manipulado por uma Sim, narrativa, né? As narrativas, trouxe- é igual eu estava falando sobre o Aleto, né? Sobre narrativas. É importante que se fale também, né? Pessoas boas podem ser compradas, como eu te disse, Pode ser depende de corrompidas. como ela foi comovida por aquilo, né? Pela narrativa, entendeu? E eu, particularmente, não acho que o Einstein e todos os caras eles foram necessariamente manipulados. São os Eu crânios, né? acho Os grandes crânios aí. porque se a gente pensar uma coisa no que aconteceu e no que poderia ter acontecido, né? Até se a gente pensar em bomba atômica, pô, foram praticamente só duas, né? Hiroshima e Nagasaki, e acabou. A gente não teve mais nenhum incidente, a não ser os testes que a gente tem de registro e tal, acho que alguns dos anos 50 e tal, né? E outras bombas muito piores ainda. Mas acabou-se por ali. Então, menos pior até. Porque se fosse utilizado com mais frequência, com mais efeitos negativos, com mais mortes, né? Acho que seria muito pior. E mais doenças aí Também. Sim. Consequência. E aí, e trouxe também um outro leque sobre, por exemplo, a detecção, assim, você possuir, né, um grupo ou um país possuir patentes específicas, né, ou invenções específicas, você vai encontrar, né, registros do final do século retrasado para o começo desse século, onde havia um monte de tipos de invenções, inclusive sobre locomoções elétricas e ou eletromagnéticas, né, que já foram pensadas, já foram foram fabricadas, registradas com fotografia, com dados, etc. E sumiram, desapareceram, né? A mesma coisa, por exemplo, o cara lá que fez o carro funcionar a água, né? Não, você não vai conseguir porque a força porque a ideia é que eles falam assim, não, porque a energia que ele gasta para quebrar as moléculas de água, né, para separar o oxigênio do hidrogênio, porque é o hidrogênio que vira a energia, é maior do que o que vai gerar. Ué, mas e por que o carro anda tão bem assim? E se for uma questão elétrica especificamente, porque não seria combustão, porque o que geraria combustão é o efeito da água, né, que vai estar lá, porque não se cria, então, é muito simples raciocinar, né, o que seria a bateria, né, que seja recarregável para você continuar esse ciclo onde é um combustível absurdamente barato. Todo mundo sabe que isso não é vendável. Não é vendável. O tanto que se vende de petróleo, olha o que aconteceu aqui com o país nosso, que eu achei bem feito pro cara que estava lá, pro Maduro, sendo bem honesto, ele pediu aquilo. Não, foi um destino. Eu fico feliz pelos venezuelanos. Entendeu? Porque o que ele fez prendeu inúmeras, centenas de milhares de pessoas inocentemente. Só isso daí já é motivo do cara ir pra cadeia. Podia abordar isso aí pro outro. É um outro papo que abre outra questão. A gente já fez. Mas é com eles, né? Só com eles aqui. Mas enfim, né? Então, mas só para fechar o que você falou, que esses caras vão inventar a água aí para fazer o carro andar aí, né? As pessoas desaparecem, a pessoa que inventou isso, aí sai nas grandes mídias, o cara era louco, não deu certo, o projeto dele deu certo. E taxa como louco. Claro que deu certo, mas ok. Exatamente, assim, a forma mais, como a gente tá falando no começo, né? Quando você consegue entrar na cabeça da pessoa e fazer com que ela creia, né, no que você quer acreditar, em vez da verdade, é melhor. Tem até um fato que aconteceu, que foi o caso onde os espiões de alta patente, não lembro se da CIA, da FBI ou coisa assim, né, do alta patente do exército americano lá, vou colocar tipo um general, né, e chega lá tipo um major capitão, o cara chega na casa dele e pega o cara de alta patente pegando a mulher dele lá. E aí ele pega e fala assim, o senhor tá pegando a minha mulher? Aí o cara de alta patente fala, não, eu não estou. Né? Mas como assim? O senhor tá aqui, minha mulher? Fala assim, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Fazendo essa síntese, né, a autoridade acaba vencendo a realidade. Então, assim, a massividade da narrativa potente, substantiva, bem estruturada,
que entra na cabeça das pessoas com uma coisa que é muito, muito importante, que é a autoridade, né? Porque aquela emissora que nós citamos anteriormente, Opa. que tem muita autoridade, né? Como A as gente não figuras... citou, né? Mas a E a galera autoridade a gente não não é citou. certo de medo, sobre medo. não sei se A temos. gente mencionou. Gente, Essa bicho. uma pessoa que tem realmente uma formação acadêmica, ou a própria academia, né, o grau de cientista, especialista, etc., né, o quanto desses caras que, eu sei que muita gente fala a verdade, pautado na ciência, tá, não sei o quê, mas muita gente propagou mentira ao longo dos anos. E até eu esqueci o nome, eu fico até mal por ter esquecido o nome desse médico, mas foi um médico, dentre várias outras pessoas que foram injustiçadas na história, que ele começou na Europa, lá, no país, eu não lembro se era Inglaterra, se era Alemanha, mas ele percebeu que, tipo assim, o número de mulheres que morriam no parto era muito grande, e ele não entendia o porquê, né, e aí ele começou a estudar por que as mulheres morrem e tal, e antigamente os médicos, o médico bom era aquele médico que não tinha nojo de limpar Sim. fezes, de colocar o dedo na boca, de colocar o dedo, qualquer orifício que a gente tivesse, etc e tal, e os partos eram absolutamente naturais, o cara ia lá, fazia o parto, né, e depois já partia para outro que também estava tendo trabalho de parto e viviam com as mãos, não existia luva, As inclusive. parteiras também. né? Exatamente, Com a mão nua. com mão crua. E as parteiras eram auxiliares, porque a parteira ela auxilia ali no parto natural. Os médicos, eles ajudavam já, né, a fazer outras coisas. Aí o cara percebeu, eu já sei que eu acho que pode ser algum tipo de contaminação. Começou a lavar as mãos e higienizar, e ele fazia é nostálgico, né? E começou a higienizar os atos dele. Sim. Diminuiu drasticamente o número de mulheres que davam à luz e que morriam. Tipo, 80 e poucos por cento, 90%. Foi uma experiência natural. Não, foi prático. E aí ele começou a passar para as outras pessoas. O que aconteceu? Os caras que tinham uma vaidade, né, os médicos que tinham uma vaidade, falando, não, o médico de verdade não tem nojo, tem que pôr a mão, etc e tal, começaram a rechaçá-lo e difamá-lo ao ponto de ele ter abandonado a profissão, morreu acho que no sanatório, né, porque ele entrou no parafuso. E o que aconteceu? Descobriu-se que ele estava certo. Anos depois da morte dele, muitos anos depois da morte dele. Já era muito Mas só que pelo menos somou. É um dos casos que Práticos, né, pra ninguém entender. deu o nome, né? Mas seria o caso do cancelamento, né? No caso, ele foi cancelado pela classe dele. Sim, né? pela classe. Pela classe Tinha dele, internet, que é o não que vai cancelar pesou mais ninguém. pra ele, né? Porque naquela época, Nossa. você ser, vamos dizer assim, perdeu o respeito, né? Das pessoas da área, da sua profissão, era mais complicado do que o público que ele atendia. Né? Exato. Os profissionais ali. Na verdade, era de cima pra baixo, porque... De cima pra baixo, porque, tipo assim, os caras aqui falam assim, se você for com aquele cara lá, você não vem aqui não, né? Porque eu estudei, aquele cara fala besteira. E isso vale para qualquer área, até pro pipoqueiro. Reflete até hoje nessas vidas, sim. Hoje nós temos as informações na palma de nossas mãos, ainda isso acontece muito ainda. E acontece também de absurdidades, tá? Muita gente vem falar asneira, realmente tem uns graus de absurdidade envolvendo política, envolvendo política, que é a maior praxe, né? Gente famosa, né? Fofocas, etc. Então, enfim. Ok. Muito obrigado aí, bacana demais. Participou de Vitor hoje. Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado aí, Alan, do canal Sob Demanda. Se inscreva no canal Sob Demanda aí. No canal Fly Reaction. E no canal também. Boca Manhosa, hein? Forrozão piseiro com a alegria pra vocês, hein? Valeu, tamo junto. E lembre-se que reflexão é a chave. Sempre será.